Alô, você que sempre esteve com a gente, seja muito bem-vinda à nossa nova era. A nossa história continua, mas agora de um jeito diferente. O que antes entrava no ar pelo rádio, agora ganha um novo espaço, um novo formato e ainda mais libertador para conversar com você. Estamos de casa nova. Agora somos um podcast. O nosso Faça as Contas está de cara nova. Estamos com um podcast, levando informação, entretenimento, entrevistas, assuntos atuais, aquele bate-papo, tudo que está no mundo contábil, financeiro e econômico. E esse bate-papo, de forma muito clara, simples, objetiva, para ajudá-lo a entender essas novas mudanças que está sempre ocorrendo. Então, aumente o volume, coloque o seu fone de ouvido, chame os amigos e preste muita atenção, que o tema hoje é um tema muito importante e que vai fazer a diferença na vida de muitos empresários, funcionários da área, enfim, venha fazer parte dessa nossa nova jornada. Está começando mais uma edição do nosso Faça as Contas. Seja muito bem-vindo para aquele nosso bate-papo bem descontraído. Estamos aqui hoje de casa nova no podcast Capaz, juntamente com o Paulo. Então, seja muito bem-vindo. Hoje vamos abordar um tema, um assunto que está movimentando empresários, contadores e profissionais da área tributária. E que tema é esse, Regina? Está preparado para essa decisão? Simples nacional normal ou regular? Uma mudança que passa a fazer parte da realidade das empresas e que exige muita atenção, planejamento e informação para que cada decisão seja tomada de forma segura. E para esclarecer todos os detalhes desse assunto, deste tema que está circulando junto com a reforma tributária, estamos recebendo, não podia ser diferente, a nossa querida Karine Vieira, contadora, especialista em tributação e direito tributário. Ela vai explicar o que muda, os impactos dessa nova modalidade e o que os empresários e profissionais precisam saber para se preparar. E isso acontece agora em setembro. E esse tema faz parte da sua realidade ou de quem você conhece. Chame, convida, senta aqui agora, aí hora do almoço, o pessoal está tudo reunido, né? Pessoal que trabalha, os profissionais, muitas vezes reunidos lá com a turminha. Aumente seu som aí, o seu volume, e os empresários também, principalmente pequenos e médios empresários. O nosso tema hoje vai ajudá-lo muito a influenciar a sua decisão. Então, aumente o volume, prepare-se para aquele bate-papo repleto de informação, conteúdo de qualidade. Então, está começando mais uma edição do Faça as Contas.
Karine, muito boa Boa tarde. tarde, Rê. Seja muito bem-vinda. Eu tenho a honra de agradecer, recebê-la você no nosso primeiro programa de Cara Nova. Karine esteve comigo no primeira edição lá na rádio e não poderia convidar outra pessoa a não ser ela, né, Obrigada, para Rê. falar de um assunto, de um tema tão polêmico, tão cheio de dúvidas, né, que está deixando o brasileiro um pouco inseguro. Karine, fala aí um pouco para os nossos ouvintes. Se sinta em casa, por favor. Assunto bastante polêmico, né, Rê? É um prazer estar com você nessa nova etapa. Muito sucesso. Tenho certeza que já é um sucesso, viu? Obrigada pelo convite. Mas, Rê, sim, é um assunto muito polêmico agora, né? Nesse que nós temos que definir aí, ter uma decisão até setembro. Então, a grande maioria dos empresários estão no Simples Nacional. E aí, o que fazer? O que de fato devemos optar ali, em setembro? Permanecer no regime normal do Simples Nacional ou, de fato, partir para o regime regular da reforma tributária, com a tributação do IBS-CBS? É isso aí. Então vamos entender, Sim. vamos mandar pergunta aqui na Karine, hein? Cá, então esse tema, né, você já falou um pouquinho. O que que muda para a empresa do Simples Nacional agora em setembro de 2026? Fala um pouquinho para nós. Tá, Rê, todas as empresas do Simples Nacional, todo ano, a empresa que já é optante pelo Simples Nacional, ela recebe ali, mais no final do ano, o ano passado foi em outubro, mas ela recebe ali uma notificação da Receita Federal para regularização de débitos, para se regularizar e se manter no regime para o próximo ano. E agora, com a reforma tributária, esses prazos mudaram. Então, todas as empresas que são do Simples Nacional, elas vão ter de fazer essa opção para o próximo ano, agora em setembro. Tanto para se manter no regime normal do Simples, quanto para migrar para o regular, que é a nova tributação ali de IBS-CBS, que é referente à reforma tributária. Então, assim, antes, se eu estou no Simples Nacional, não tinha nenhum débito, automaticamente eu já permanecia no Simples e tudo certo. Isso. Agora não. Então, assim, se eu tenho débito, se eu tenho pendências, eu tenho de fazer essa opção em setembro e eu tenho que fazer essa regularidade antes para que eu me permaneça nesse regime. Então, até agosto, mais ou menos, Eu final tenho do mês. Sim. Então, assim, existem algumas especificações, mas o que é, assim, bem preocupante para todos os empresários, né? O que é melhor para mim, né? Então, o Isso. que muda agora para o Simples Nacional é tomar essa decisão antecipada, tá? Então, nesse momento, a grande mudança é, até setembro, eu tenho que definir se eu continuo recolhendo meu imposto dentro do DAS normal ou se eu continuo recolhendo os impostos que não fazem parte da reforma tributária dentro do DAS e por fora a CBS. Então, assim, são dois caminhos muito distintos e que têm impacto direto no meu resultado. Então, essa é a grande mudança. Agora, em setembro, eu tenho que tomar essa decisão e essa decisão ela vai poder ser convalidada em novembro. Então, assim, fiz a opção Certo. agora, e aí eu vou convalidar ela em novembro, então até dia 30 de novembro. E assim, né, Rê, infelizmente, a reforma tributária virou um viés político, né? In- Ah, muito. Infelizmente. Embora eu não concorde com a forma a qual está sendo feita, né, essa transição, porque é um ano de muitas coisas, né? É Copa do Mundo, é reforma tributária, são tantos assuntos que enfim, tá todo mundo muito perdido com as É, informações. 2026 veio com tudo, né? Com muitas novidades, e muitas dúvidas junto, né? Principalmente esse tema que estamos abordando hoje.
né? Exatamente. E aí, Rê, imagina assim, você como contadora que tem escritório de contabilidade, você sabe que a maioria dos empresários, eles abrem a empresa, começam a operacionalizar e nem conhece os seus próprios números. Então, assim, como tomar uma decisão que impacta diretamente no meu futuro a partir do ano que vem, e eu não sei nem do que se trata? Cabe mais a nós, né, os profissionais, nós contadores, né, estar sentando, explicando, por quê? Eles nem têm, assim, nós não podemos nem exigir tanto deles, né, porque é algo muito novo, eles sabem do negócio deles, né, e nos contratam, né, Para dar esse auxílio, né? para dar esse auxílio, né, tá sempre dando Orientação. essa orientação de uma forma bem clara. Então, assim, todos nós profissionais, né, contadores, tudo, tem que estar muito bem atualizado, né? Tem que estar Sim. sempre se reciclando, principalmente esse ano, né? E assim, o que eu vejo que é mais preocupante ainda, Rê, é essa questão, embora a gente procure esse cliente, né, para informá-lo, nós estamos carentes de informações, É. E entendeu? como vai passar, né, para o cliente? E por que que eu falo que a questão do viés político ficou tão importante? Porque hoje a gente está falando de uma tributação que nós não temos uma alíquota ainda e que ela só vai ser conhecida após eleição. Então, aí eu te falo, como que nós chegamos para o cliente e o cliente, eu tenho já várias situações que pergunta, viu, mas quanto vai ser a alíquota, né? Quanto que eu vou pagar de imposto? Então, você, muitas vezes, você fica lá na frente do cliente com aquela carona, né? Exato. E Como é que e vai e é responder? isso agora que a gente vai fazer ele entender um pouquinho, né, o que é o Simples Nacional normal, o que é esse regime regular. Então, fala um pouquinho para nós. Tá, regime normal, Rê, é quando eu tenho meu faturamento, então eu estou no Simples Nacional, tenho o meu faturamento e recolho os tributos de uma forma unificada, ou seja, de percentuais menores dentro do DAS, né? Então, eu tenho ali vários tributos, que é uma única guia, digamos assim, que eu pago, Isso, né? Então, esse é o regime normal. E ele tem algumas especificações, como, por exemplo, ele não me dá créditos sobre aquisições, né? O Simples Nacional é restrito nesse sentido. sim. Então, hoje, na venda, quando ele vende, ele transfere o crédito de ICMS para quem está comprando dele, mas num percentual pequeno, porque é o que ele recolhe dentro do DAS, né? Mesmo assim, ele ainda transfere um crédito Ainda é pequenininho. vantajoso. Exato. Tem essa vantagem ainda. Sim. Então, o regime regular, que foi o criado agora, que é o que todo mundo conhece como híbrido, tá? Na Isso. reforma. Falamos do Simples Nacional híbrido. Exato. O híbrido, o que que ele é, né? É eu recolher o DAS com os tributos que permanecem normal, inalterados, ou seja, eles não sofrerão nenhum impacto com a reforma tributária. Por quê? Quais são os tributos que vão se alterar, né? Que vão migrar para a reforma tributária? ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, eles saem de cena e entra IBS e CBS. Então, esses tributos, eles sairiam de dentro do DAS, tá? Tô falando do Simples Nacional. Então, Sim, mas o modo regular. isso, ele sai de dentro do DAS, permanecendo somente os tributos que não contemplam na reforma, e aí eles são substituídos por IBS e CBS, só que com o recolhimento por fora. Ah, então a guia do DAS, que fazemos todo mês, que lá o vencimento dia 20, mais ou menos, nesse regime do simples, regular, ele vai ter mais de uma guia. Exato. Ele vai ter IBS e CBS por fora, na mesma tributação que todas as demais empresas, e vai recolher também o DAS daqueles demais tributos que remanesceram ali dentro do Simples Nacional. Então, para nós profissionais contadores, vamos ter um pouquinho mais de trabalho, né? Para variar.
Então vamos ter que emitir a guia do DAS, que os impostos que permaneceram lá e mais guias por fora, o IBS e Isso. que está entrando, né, que Agora seria o regime imagina, do Rê, regular. imagina a complexidade disso, olhando você como contadora. Imagina assim, no normal, você vai substituir ali dentro do DAS os novos tributos. Então, PIS, COFINS, por exemplo, eles saem e entra a CBS no lugar. Então, se eu estou no normal, o CBS e IBS, que são os novos tributos, eles estão dentro do DAS, só que naqueles percentuais pequenos, tá? Então, eles vão compor ali dentro, eles vão ser substituídos ali dentro, mas naqueles percentuais do simples normal. Contudo, no regime regular, eu tenho o DAS, que são os demais tributos, e o IBS e CBS por fora. Então, E com as alíquotas, não que eram lá dentro do Simples, mas sim de todas as empresas, né? normal, como lucro real e como lucro presumido, entendeu? Então, vamos, digamos assim, ó, vamos estimar que a CBS, por quê? Tem toda uma transição, né? O que inicia em 2027 é a CBS. Então, imagina que a CBS seja 10%. Nós ainda não temos essa alíquota. Ela é 10%, então eu vou pagar o DAS dos demais tributos mais 10% por fora. Entendeu a Uhum, dinâmica? sim, Se eu estou no simples normal, eu vou pagar o DAS, continuar pagando normalmente com os tributos ali dentro. isso, que Entendeu? ainda é o mais vantajoso, por enquanto. E aí, Rê, é aí é que tá. Como que a gente vai ver se isso tem vantagem ou não? Existe toda uma análise. Ah, sim. Aí tem que ser, né? Tem que analisar a atividade da empresa, né? O que que ela está exercendo, para quem que ela está vendendo ou prestando serviço, né? Aí entra tudo isso e a análise do profissional que ele contratou, né? Digamos que você opte por ficar no normal, tá? Então, se você é o Simples Nacional normal, o convencional, digamos assim, Isso, você continua comprando sem crédito e você transfere o crédito ali do que está dentro na sua nota, por enquanto, do ICMS, porque o ICMS também vai sair, mas lá em 2029. ainda permanece 2027 e Exato. 28. Agora, nessa transição, né, ou seja, se eu estou no regime regular, lembre-se que o IBS-CBS ele vai ser emitido, ou seja, pago fora do DAS. Então, ele me dá os mesmos direitos que as empresas do lucro presumido e Presumido e real. real. Então, ou seja, eu passo a tomar crédito nas minhas entradas. Então, aí já é vantajoso, né? Exato. Então, você entende que essa dinâmica, eu tenho que olhar de quem eu compro e para quem eu vendo, principalmente. Por quê? Qual é o impacto desse crédito que eu vou tomar? E mais, né? Eu vou transferir crédito para quem está comprando de mim? Então, assim, vamos pensar se eu vendo se eu sou um restaurante, né? E eu vendo para consumidor final apenas, esse consumidor final não tem necessidade do meu crédito. Isso. Então, vale a pena ele permanecer no normal, Tá, mas tradicional. exato. Agora, se eu for para o regime regular, o que que eu tenho que pensar? O meu cliente precisa de crédito, né? Sim. Então, nesse contexto, eu tenho que analisar esse meu cliente. É, para quem que ele está repassando, né? Quem que está buscando o serviço dele ou, né, Exatamente. o material que ele está ali fabricando, tudo. Para nós, um exemplo, nós que somos prestadores de serviço, né, entendo, né, que seja melhor o regime tradicional. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha atividade, né? De Isso, consultoria. Estou no Simples Nacional, mas os meus clientes são pessoa jurídica, aí mudou também. entendeu? Então, tudo nós temos que analisar
É que nem eu no escritório também, né, com a contabilidade, as mentorias financeiras, né, os laudos periciais, tudo vai depender para quem que eu vou estar repassando. Exatamente, essa é a dinâmica. Quando eu tenho clientes, por exemplo, de mentoria, né, pessoa física, alunos que eu dou aula, enfim, ele não precisa desse crédito, então tudo bem se eu estiver no normal, né, ele não vai tomar esse crédito. Agora, se eu estou falando de um cliente pessoa jurídica, Aí tudo e muda. aí tudo muda. Então, por isso que é muito importante você, empresário, né? Seja pequeno, médio, a busca do profissional qualificado, né? Que vai estar contratando para cuidar do seu negócio, cuidar da sua contabilidade, de que maneira que esse profissional vai fazer essa análise, porque feito a análise e feita a decisão agora, setembro, depois só para o ano que vem para mudar o regime. Então, assim, esse profissional tem que estar fazendo uma análise com bastante critério, muito atualizado, né? Tem que estar sempre muito por dentro dessa reforma, e analisar com bastante paciência, estar conversando, conhecendo o negócio do seu cliente, né? Sim, Isso é muito importante, porque quando nós contratamos um cliente, nós precisamos estudar o negócio do cliente, né? O que que ele exatamente. faz, aonde que ele compra, como que ele está repassando. Tem que saber. Eu sempre brinco, falo até para meus clientes. Não pode esconder nada do contador. O contador tem que ser como se fosse um advogado. Nós temos que saber o certo Exatamente. e o errado. Porque mesmo que tiver no errado, mas se nós, os profissionais, sabemos desse erro com antecedência, nós conseguimos, né, muitas vezes, transformar esse erro no menor erro possível lá para dentro da contabilidade, né? Exato. Para evitar tantos impactos, porque depois que realizou o erro, muitas vezes nós não temos o que fazer, E né? Rê, a questão da reforma tributária, uma coisa que eu gosto de falar e é muito importante. Uma reforma tributária, ela não significa redução de carga tributária, Não, né? não. Nós sabemos que a reforma tributária, assim como todas as outras reformas, né, ela é uma mudança de cultura. Então, se eu estou falando que eu estou migrando alguns tributos para novos tributos, enfim, eu estou mudando uma cultura, uma forma de fazer. E aí é um momento, e eu preciso disso, revisão de processos. Então, eu tenho que analisar todos os meus fornecedores, eu preciso analisar todos os meus clientes. E esse é o trabalho da consultoria, né? Da consultoria, juntamente Sim, com o escritório, tá? Porque não tem como fazer isso de forma apartada. não, não tem. Não tem. Eu como consultora, eu busco o escritório de contabilidade para que me dê todas as informações que eu preciso para minha consultoria. Então, assim, a informação tem que ser real e ela tem que ser séria, né. É o que nós falamos agora, né? Não pode Exato. esconder, Não, porque por um trabalho sair bem feito, bem realizado, e o cliente, né, que é o principal alvo de tudo isso, que ele saia satisfeito, mas que ele tenha resultado dentro do negócio dele, né? exato. Então, nós contadores, e o empresário temos que ter uma conversa sempre alinhada, né? Tem que estar sempre por dentro, conhecer mesmo e ter sempre aquele bate-papo, né? Algumas empresas, o que que elas me perguntam, tá? O que que eu tenho que fazer? Qual é a opção que você me sugere, É, eles perguntam. né? Não tem como, né, antes dessa análise, né. A análise ela é, assim, imprescindível. Não tem como você não fazer essa análise. Ela é muito importante. Então, o que eu faço nessas análises, né, como profissional? Eu abro mesmo todos os fornecedores desse cliente.
e verifico o custo que eu tenho com esses fornecedores, ou seja, a gente tem que sempre lembrar que eu tenho a incidência ali dentro daquele preço de tributos que eu vou passar a não ter, então comercialmente dá para se negociar muita coisa, tá? Muito nisso. Levantamentos de créditos disponíveis. Então, nesse trabalho, a gente já consegue trazer uma visão diferente para o empresário do próprio negócio, né? E uma coisa muito importante, né, Cá, que a gente sempre fala, o empresário tem que estar disposto, né? Sim, sim, Ele tem que estar disposto, ele tem que ter a consciência que a reforma tributária, muitas e muitas coisas, jeitinho brasileiro que sempre fazemos, até nós contadores ajudando ali o empresário, isso não vai poder ocorrer, né? Então ele tem que estar disposto e ter essa consciência, muito exatamente. importante, né? E nós temos, Rê, pesquisas mesmo de que hoje um grande percentual dos escritórios de contabilidade não fazem contabilidade, né? É, E aí o que acontece? Quando nós precisamos dessas informações, é o contador que tem que nos fornecer. com certeza. Então, agora é um momento de fato de acertar a casa, né? De É, fazer aquele faxinão e de se unir, né, os profissionais, Exato, seja o consultor junto lá com o contador. Não é hora de competição, né, nem de ego ferido, é a hora de união mesmo entre os profissionais, porque um depende do outro, totalmente, né? totalmente. Um depende do outro ali e o resultado final quem vai ter com um bom trabalho sempre é o cliente, Sempre, né? sempre. Então, nada de ego ferido aí, inflamado, né? Nada disso. É Vamos isso ter mesmo. que regaçar as mangas e consultor junto com o contador, junto com o diretor, o empresário da empresa, né? E assim, cá, e quem quiser ainda, mesmo nós passando toda essa análise, fazendo, mas eu quero permanecer no Simples Nacional tradicional. Quero ficar aqui na modinha antiga. O que que você me fala? Aí, enfim, não fiz nenhuma análise de nada e permaneço no normal, né. Então, você tem que ter ciência que você não vai transferir crédito para os seus clientes. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu muito agora em abril desse ano. Muitas empresas do ramo de cosméticos e perfumaria, eram do Simples Nacional, só que esses produtos, essas mercadorias estavam no regime de substituição tributária. Uhum. Então, ou seja, o que acontece? A substituição tributária ela é paga lá na indústria, então toda a cadeia não tem o destaque do ICMS. Então, ou seja, não tem esse crédito, né, em cada operação, porque o ICMS está pago lá na indústria. Então, essas empresas que estão no meio da cadeia, né, o comércio, por exemplo, como ele era do Simples Nacional, ele não transfere crédito, mas como era substituição tributária, isso não feria ele no momento de competir com uma empresa do lucro real ou presumido. Por quê? Ambas as empresas fornecedoras não transferiam esse crédito. Em abril, esses produtos, essas mercadorias caíram da substituição tributária, ou seja, Mais uma novidade aí. passou a ser tributado o ICMS normal. Então, aquela empresa do Simples Nacional que antes vendia sem o destaque do ICMS, agora ela destaca ICMS. Só que ela transfere quanto? 1,6% de ICMS. Quanto uma empresa do regime normal no estado, né, lucro real presumido, elas transferem ali 18%. Então, 12%. Então, aí, o que que aconteceu com essas empresas do Simples Nacional? Elas foram totalmente oneradas, porque elas ficaram assim, elas não conseguem competir com quem transfere o crédito. lógico. Então, imagina que o mesmo vai acontecer. Se você não fez uma análise dos seus clientes e fornecedores, ou seja, eu estou vendendo para quem? Que impacto que a minha venda tem no custo do meu cliente? Isso é uma análise que nós fazemos. Sim, Porque eu preciso conhecer o meu cliente e saber
o impacto que a minha venda tem no resultado dele. Por quê? Na hora dele comprar, ele vai olhar quem é mais vantajoso para ele. Com certeza. E por isso que nós, né, nós estamos ouvindo muito, "O simples vai acabar", Não, entendo que né? não. Sim, né, eu também entendo que não, mas dentro de que é feita uma análise bem justa, né? Uma Certo. análise com bastante consciência, ver para quem você está vendendo, tudo certinho, que, né, que você vem falando, mas é a preocupação de todos, os pequenos até, né? O Sim, simples vai acabar, né? Mas eu penso assim também, sabe, Cá? Se ele permanecer no simples, tradicional, como você comentou agora, e o que está no híbrido, certo? Que está lá no simples, o regular, o híbrido, né? Que ele vai poder transferir lá para o cliente dele o mesmo percentual de alíquota que é o presumido e o real, então eu entendo assim que aos poucos o simples tradicional vai deixar de ser vantajoso para algumas atividades, sim, né? sim, Não concordo de com você. modo generalizado, mas como nós estamos falando, e você falou de forma muito clara, tem que ser analisado para quem que vai esse serviço ou esse produto que ele está vendendo. Então, tudo vai depender muito do profissional que você, empresário, esteja contratando, né? E a orientação que você vai receber, né? Exatamente, até porque, Rê, temos que lembrar que além dessa análise, né, de para quem eu estou vendendo, a análise também ela tem que ir na minúcia do que eu estou vendendo, Isso, né? tem que andar junto. Porque a reforma tributária, ela tem muitas especificações. Então, ali nós temos redução de alíquotas, nós temos, por exemplo, tá? Se eu sou um restaurante e vendo para o consumidor final, né? Tá, mas e se eu vendo para outras empresas que revendem? Enfim, Muitas vezes tem restaurante que coloca um posto dentro de uma outra empresa, e aí tem né? redução de acordo com a reforma tributária. Então, Entendeu? Então, assim, tudo tem de ser analisado minuciosamente para essa tomada de decisão. Existem, sim, inúmeras formas que a gente pode, mostrar isso para o cliente, tá? sim. Tá todo mundo muito assustado agora. Ah, tá. Todo mundo com medo. E toda mudança é assim, né? É, E nós, contadores, já passamos por tantas mudanças, né? Eu sim. sempre falo que eu sou da época do livro preto e o pessoal se assusta. Como assim? Agora os SPED, né? Exporta o arquivo, importa o arquivo. Não, na minha época não. Mas tudo se assusta e depois passa como se nem houvesse, né? Como se nunca teve a mudança. Então, Eu gosto de lembrar muito, Rê, de uma situação que o meu primeiro emprego foi num escritório de contabilidade, e eu entrei como arquivista, e aí e é, era arquivo, hein, aquela época. arquivo. E aí eu tive a oportunidade de ir para a área fiscal depois de alguns meses e deu super certo, aprendi muito. E naquela época, quando eu comecei, havia ainda aqueles livros de escrituração. Ah, no livro preto, E é o livro aí, preto. eu pensava, eu comecei no MS-DOS no sistema. Isso, eu também. E aí eu pensava, né, quando a gente migrou do DOS para o Windows, Já foi eu já aquela. pensei assim: "Nunca que isso vai acontecer, como que eu vou trabalhar com mouse, né?". Era um É. negócio tão, assim, absurdo pensar. E quando entrou os SPEDs em 2006? Ai, mas eu falo para você, né? Vamos falar a verdade. Quando era a época da DIPJ, você lembra? Sim. Antes dos SPED. Ai, mas eu gostava mais, eu acho. Eu sei que a facilidade de hoje, mas era menos erro, né? Porque hoje, muitas vezes, tudo vai da configuração que você realizou, enfim, né? Para poder exportar esse arquivo, corrigir tudo lá dentro do sistema antes de levar o arquivo para o validador, né? Mas
a gente passava o sábado trabalhando no escritório o dia todo, preenchendo aquelas fichas da DIPJ. E assim, a gente quando lembra da saudade, e muitas vezes você vê, né, certos colaboradores, os profissionais de agora, você fala da DIPJ, regala aquele olho assim, mas Passamos tipo, por isso. que é isso? Eu Sim. sou da época ainda do rádio amador, porque meu primeiro escritório era contabilidade rural. Que Então, legal. eu lembro até as senhas, os códigos que a gente tinha que chamar lá nas fazendas e tinha que contabilizar os gado que morreu, os gado que nasceu. Hoje tem o GDAV que Gente faz do tudo, né? céu, era uma loucura. É. Mas estamos aí, temos que aceitar a mudança, tudo que é novo assusta, Uhum. né? E como eu falei, depois que passou toda essa transição, esse murmúrio, fica tudo normal de novo, né? Fica tudo E o normal que de novo. você falou agora é muito importante, e cabe muito aqui para a gente. É legal que a gente já está falando, acelerando aqui as coisas, mas Isso assim, é, ó, essa questão das mudanças que você mencionou, né, de DIPJ para o que é hoje. Quando entrou o SPED, né, que é o os sistemas integrados, né, a nota fiscal eletrônica, ela é o primeiro projeto ali do SPED, né? isso. Então, eu amo os SPEDs. Por quê? De fato, imagina assim, hoje, quando uma empresa me contrata, eu faço toda a revisão de processos, toda a revisão do que está errado, né? Do que tem que ser Isso. alterado, o que tem que ser modificado de fato. Por quê, Rê? Isso é muito importante, porque hoje já é assim, mas com a reforma tributária tudo vai ficar muito mais transparente. É, é o que falamos, o nosso jeitinho brasileiro já não vai Esquece, poder. esquece. Então imagina assim, ó, hoje nós recebemos as notas fiscais e aí, vamos lá, o contribuinte, né, a empresa, ela emite nota, ela recebe nota, ela manda os arquivos pro escritório de contabilidade ou o escritório tem aquele sistema de baixar as notas fiscais, a escrituração é feita por ali. Só que Uhum. você imagina que lá nós vamos ter um portal que é a apuração assistida e que cada informação, de acordo com a emissão das notas fiscais, essa apuração assistida vai ser preenchida. Sabe como funciona hoje o imposto de renda pré-preenchido? Tá? Imagina Sim, uma carinha daquilo ali. com certeza. Então vai ter ali a nota fiscal que você recebeu, para você dar o aceite ali se aquela nota fiscal é válida, ela não é, enfim. E aí, então, essa apuração ela vai ser preenchida de acordo com os documentos fiscais eletrônicos que forem emitidos. Por que que agora está mudando tudo? Ou seja, existem atividades que antes não precisavam emitir nota e que agora vão passar a emitir a Sim, partir do mês que vem. Então, por quê? Porque, justamente por isso, porque a reforma tributária ela veio a informatizar aquilo que estava faltando, inclusive, né? Então agora, algumas atividades, por exemplo, locação de imóveis, passa a emitir nota fiscal com ah, destaque de BS-CBS. então, e já é algo diferente, porque não era Exato. necessário. Não, e aí, então assim, muita coisa está mudando, mas de forma automática. Então, os documentos fiscais eletrônicos, eles serão, responsáveis por alimentar as nossas apurações. Então, ali na Receita vai ter aquela apuração assistida, e aí, tudo que eu receber, o que eu vender, vai estar ali. Então, o escritório de contabilidade vai fazer aquela análise de toda aquelas informações que constam ali, e aí, juntamente com a empresa, né, com validar essas informações e para de fato chegar no que foi apurado de imposto no mês. Então, assim, Rê, não tem mais como eu emitir uma nota fiscal pela metade e achar que ninguém vai ver. É, porque o lado de lá também vai precisar dar o aceite, né? Exato, eu não tenho. Então, poxa, eu vou dar um aceite de meia nota? Como assim? Não é? Imagina que você está sendo conivente com aquela informação, né, então, assim, a apuração assistida é um outro tema, assim, muito importante, ela é Vamos bem. trazer, né? Vamos, nos próximos programas, vamos trazer só dessa apuração assistida,
que aí a gente aprofunda, É muito né? criteriosa. É bem criteriosa, trazemos todos esses critérios, né? Fala assim para mim, olha, ainda com todas essas mudanças, com tudo, quais as atividades que você acredita que ainda podem ficar no regime do Simples Nacional tradicional? Ó, então vamos lá. Como eu disse, falar assim: "Olha, fique nesse regime porque vai ser viável", sem uma É, com análise é certeza, muito não. perigoso. Isso. Mas pense assim: você é empresário que é do Simples Nacional e vende para consumidor final, então para você, ou seja, pessoa física, tá com é o seu cliente final, né, então, vamos lá, bares, restaurantes, o salão de beleza, tá? Isso. Nós prestamos mentoria financeira para a pessoa física, né? Isso, então, ou seja, essa pessoa física, ela consumidor final ali do seu serviço, enfim, ela não toma esse crédito, né. Então, você vai no restaurante e consome, você não vai tomar crédito de nada, não precisa desse crédito. Então, essas empresas, bares, restaurantes, salão de beleza, esses, tudo bem se manter no Simples Nacional normal, tá. E aí é importante lembrar que a opção, ela vai ser para o semestre, tá. Ah, legal. Então assim, eu tô no regime normal, eu vou fazer a decisão agora em setembro para o ano que vem, mas para o regime regular, ela é feita agora em setembro, convalidada em novembro, mas para o primeiro semestre do ano que vem, Ah, sim. tá. Como é o simples, né? Isso. Normal. E aí eu vou poder fazer então 2 opções, né, no ano. Vai ser sempre por semestre, justamente para que as empresas, por exemplo, Rê, fiz a opção de ficar no normal. "Ai, testei aí por um semestre e não foi viável", eu posso ir para o regular, Ah, tá. Bacana. Não tá. tem que esperar um ano, né? Não, vai ser por semestre. Por semestre. E essa decisão, ela vai impactar apenas os impostos? Não, não. E como a gente disse, a reforma tributária, ela não impacta só a carga tributária. Ela impacta a reforma tributária em si, fala muito, ela impacta diretamente no caixa das empresas. Ah, sim. Sim, Com esse acho que é o que está mais pegando. é. Diretamente, Rê, não tem como falar. Mas explica aí para nós, o Tá. porquê que você acredita, né, nós contadores sabemos que, essa questão é o que está mais impactando, eu acho que o que vai mais ter peso mesmo. Essa semana eu vi que alguns influenciadores, até de forma um pouco tardia, porque o negócio já tá rolando há um tempo, né, mas Ah, assim, sim. algumas pessoas ali famosas vêm postando, né, que agora o Brasil, ele vai, aderiu ao IVA, que é a reforma Sim, tributária vai ser através do IVA, né. O que que é o IVA? Índice de valor agregado, ou seja, a tributação acontece sobre, de fato, o que eu agrego àquela mercadoria. E aí já é um padrão utilizado internacionalmente, mas no Brasil ainda não. Então passa a ser tributado dessa maneira. Só que o que é diferente de tudo, nós vamos ter um IVA dual, ou seja, o IBS, tá? Que é a parte que substitui ICMS e ISS, e a CBS que substitui PIS, COFINS e IPI. Então, assim, é, além de não ter apenas um sistema que a gente nunca trabalhou, a gente vai ter dois, assim, né? é. De forma segregada. E aí tem também todo um período de transição, mas tudo bem. Imagina que, além do IVA, que já é algo novo para a gente, foi implementado, vai ser implementado, o split payment. Isso. O que que é o split payment? Ele é uma forma de liquidação, ou seja, quando eu pago, se eu comprei esse celular, no momento em que eu fiz o pagamento para o fornecedor, o valor do celular vai para o fornecedor e o valor do imposto vai diretamente para os órgãos administradores daquele imposto. Então, hoje, infelizmente, as empresas utilizam do valor do imposto que ela paga no mês seguinte, então ela vende,
durante o mês, e aí ela paga imposto sobre essa venda no mês seguinte, né. Isso. E aí, o que que Ela acontece? usa o dinheiro do imposto como fluxo de caixa. Ela trabalha com aquele dinheiro. Exato. E aí ela não vai ter mais esse cenário. Repete aí, Cá, repete. Volta, porque o nosso ouvinte precisa guardar bem essa frase. Se você não tem fluxo de caixa hoje, se você usa o seu imposto, o valor do imposto, como fluxo de caixa, você já está em grande risco, Com certeza. entendeu? E é isso, infelizmente, sabemos que isso acho que é uma média de uns 70% de todos os empresários, se não for maior esse percentual. Infelizmente, nós temos visto, assim, muitas empresas fechando, né, Rê? É, Empresas aderindo parcelamentos e, enfim, tá todo mundo, assim, muito sobrecarregado de impostos, né. é. Infelizmente, o nosso cenário está muito crítico. Eh, eu não defendo a reforma tributária, Rê, embora isso seja uma grande crítica de muitos, mas porque eu entendo que o nosso país não comporta uma cultura da reforma a cultura que a reforma tributária traz, tá. Imagina que o Brasil ele não tem uma cultura para suportar tal mudança. E então imagina que hoje esse empresário ele já não tem fluxo de caixa, ele trabalha com o dinheiro do imposto, muitas vezes ele deixa de pagar imposto, com a promessa de um parcelamento É, futuro, né. maioria, bastante. Vira uma bola de neve, porque você é um parcelamento sobre outro, aí rescinde um, já faz É. outro, enfim. E o que que isso eu tô falando que ele não pode fazer? Claro que não, ele pode fazer, ele deve fazer, né, são estratégias para que a empresa dele prossiga. Ixi, tem bastante situações, né? Já peguei muitos e muitos casos de empresas que têm que fechar aquele CNPJ, abandonar com aquele monte de débitos de impostos, vai lá, abre outro CNPJ, na esperança que vai conseguir, porque chega uma hora, os débitos dos impostos já não permite, não deixa mais ele trabalhar, né? Já não vai sair uma CND, você já vai estar restrito. Então, ele vai e abre outro, na esperança que vai tomar um fôlego e só vai empurrando o débito com a barriga, né? E foi ótimo você ter falado nisso, porque hoje, o planejamento tributário se faz muito isso, Ah, de ir abrindo CNPJs, enfim, e gente, isso não é mais solução. não é. E só está empurrando o problema para baixo, né? A sujeirinha ali para baixo do tapete, porque não Exatamente. adianta. Quando nós fazemos uma revisão de processos internos da empresa, para que implante-se essa cultura de reforma tributária, porque é isso, tá? Você precisa implantar uma cultura nova dentro da empresa. Olhar É. para suas despesas, olhar para tudo aquilo que você compra e para que você vende. E aí, quando você faz essa reestruturação, a gente já consegue um ganho aí, Rê, porque existe muito retrabalho, existe muito custo que não deveria existir, despesas desnecessárias, entendeu? É, mas a gente tem que torcer, né? A nossa esperança é que esses empresários abram-se as portas, abram-se as cabeças, porque ainda tem muitos empresários. Eu sempre fiz assim, né? Como tudo na vida. Muitos empresários que não aceitam a mudança, né? E eles precisam urgentemente se abrir, né? Ter essa consciência, porque senão ele vai ser engolido, né. Exatamente, exatamente. E assim, né, nós já comentamos, acho que nós até adiantamos um pouco, mas como que o empresário pode saber qual é a melhor opção para ele, para a atividade dele naquele momento, né. Vamos supor, nesse semestre. A minha sugestão, Rê, que é o que eu falo para todos os meus clientes, que logicamente, nós temos que fazer uma análise,
não tem como não fazê-la, mas você que já que a gente vai ter essa convalidação em novembro, o que que Isso. dá para se fazer, tá, que é importante. Todo mundo adere ao regime regular. Lógico que se você tiver se você não vende para pessoa jurídica, se você só vende para pessoa física, não faz sentido você ir para o regime regular agora, né. Então se mantenha no regime normal. Mas se você vende para pessoa jurídica, para outras empresas, principalmente se você está na indústria, né, Uhum. por favor, faça a opção pelo regime regular agora em setembro. E aí, no final de outubro, passou a eleição, nós vamos ter a alíquota. Aí dá tempo, né, dá tempo ainda. Aí a gente faz essa análise com alíquota, tá, já com o que de fato vai ser pago de ICBS, e aí sim, você tem até novembro, até 30 de novembro, para convalidar a sua opção. Então ali, eu falo É que, uma boa dica, né, porque tudo vai explodir, as alíquotas, tudo, agora depois da eleição. e aí, Rê, E que olha. não haja segundo turno, E assim, né, porque, né? e tomara que, assim, as pessoas se conscientizem, não entrando para esse lado, pelo amor de Deus, mas assim, que as pessoas se conscientizem mesmo de que, de fato, elas precisam conhecer para tomar alguma decisão, né. Que Eu acho assim, não te cortando, me não, perdoe, imagina. mas é o primeiro passo, saber escolher o profissional que vai estar junto com você, né? Total. Saber escolher esse profissional, procura ver indicação, né? O cliente que já está com ele, tá tendo bons resultados, está satisfeito, porque acho que começa tudo ali, né? Ó, Não a é um gente escritório grande, de nome, bonito, que não. vai resolver tudo. Muitas vezes o escritório grande, bonito, cheio, não está lá se reciclando, se atualizando. Então, basta olhar com carinho para todos, né? Sim, O sim. universo aí de profissionais, nós, assim, tá É repleto aquele aí. negócio, né, o seu cliente, ele já te procurou para falar de reforma tributária ou o seu escritório já te procurou para falar? Porque é um assunto que já está, assim, atrasado. Já está na porta E e tem assim, que ser feito e agora. tem gente que nunca ouviu falar ainda, não teve nenhuma orientação, não conversou de nenhuma maneira. Então Então, isso é muito preocupante. Então o escritório de contabilidade, tá, que eu tenho atendido muitos escritórios de contabilidade, eles têm de estar preparados para esse monte de dúvidas que vai surgir e para e todas essas análises. E muitas vezes a gente depara com muitos que ainda não estão, né. Sim. É triste, é lamentável, né, na nossa profissão, mas cá, e quais os erros as empresas devem evitar? Ai, são São tantos, né. São tantos. Fazer a escolha com base na tributação apenas, tá, Rê? Porque assim, ó, planejamento tributário, ele envolve societário, ele envolve financeiro, ele envolve contabilidade, ele envolve fiscal. Então, o planejamento tributário, ele não pode ser feito só baseado na carga tributária, não. Não, Não, então o primeiro erro tá ali. Ai, qual é a alíquota que eu pago e qual é a alíquota que eu vou pagar? Se você tomar uma decisão com base em alíquota, de fato, você já está cometendo um grande erro. então, é Esse é isso aí. uma das coisas, assim, que o empresário deve evitar. É outro que você já falou, muito a respeito e que deve, assim, ser enfatizado todas as vezes. O profissional que te atende, o que que ele te fornece mensalmente, né? Tudo está relacionado ao que você combinou com esse profissional, né, Rê? Ah, Óbvio. sim. Mas, assim, imagina que você nunca tem interação nenhuma com esse contador.
É o que eu falo, né, desde sempre. O empresário e o contador têm que estar sempre dialogando, sempre trocando, tendo aquele O seu contador bate-papo. é o seu mentor, né? Opa! Exatamente. Você sabe, né, nós contadores, muitas vezes a gente acaba sendo os psicólogos dos empresários, né, É, mas é gostoso porque flui, sim, né, e você vê que ele está ficando satisfeito, que você está levando a conhecimento, porque assim, gente, o empresário ele não conhece, ele nem sabe as palavras, os termos técnicos que usamos. Então, nós profissionais temos que nos colocar no lugar deles, né? Eles estão ali preocupados com os negócios deles. O exato, operacional deles, o que está vendendo, onde que ele está buscando a matéria-prima, enfim, a preocupação do empresário é 100% voltado para o negócio dele. E ele nos contrata exatamente. justamente para levar essas orientações, né? Sim, E assim, estamos chegando, né? Passa tão rápido. E é tão gostoso, né, esse bate-papo. sim, Com sim. a Karine passa assim, de uma forma tão tranquila, Ai, né? que Tão. bom! Eu acho que até os empresários já estão até mais calmos em te ouvir, viu? Ah, tem que Mas ser, né, Rê? Tem que ser. é, Assuntos assim, principalmente, né? se nós já chegarmos apavorando eles, você imagina Não, o não que dá. vai virar? Não. E assim, uma coisa que é importante dizer, Rê, é o nosso trabalho está, pelo menos o meu trabalho, ele está totalmente junto, em conjunto. Eu trabalho em conjunto com o escritório de contabilidade. Por quê? O contador muitas vezes não tem tempo de cumprir obrigações acessórias e dar essa Ah, orientação. sim. Então a gente faz essa ponte. E aí o que É acontece? a hora que tem que se unir, né? Exato, nós temos de ser o intermediador, né? Isso. E tem que ter muita paciência, cuidado, É, carinho. eu muitas vezes eu tô dos dois lados. Muitas vezes eu tô do lado do escritório como contadora, mas também estou do lado de lá como Exato, consultora com outros contadores, né? sim, Então, eu acredito que todos os profissionais é um momento de muita humildade, né? muita, Não total. é porque eu estou há mais tempo que você no mercado, que o meu escritório é maior que o seu, porque eu tenho uma carteira de cliente e você é pequenininho, não. Eu acho que temos que olhar o resultado final, né? O que vai estar ajudando o cliente, né? Exatamente, E é. tá sempre se unindo, é uma parceria mesmo, né? Total, Porque hoje, muitas vezes, eu estou precisando de você, amanhã você está num cliente, você precisa, né, tá com uma dúvida, porque a nossa profissão, eu penso, sempre falo, é como uma medicina, né? exato, Porque existem, né, médicos oftalmo, endócrino, ginecologista, e nós contadores também existem as nossas especializações, né? exatamente, Ai, quem atua mais na área fiscal, quem está mais na área contábil, mais societária, mais do departamento pessoal, mas somos todos um, então é a hora de se unirmos mesmo. sim. Então, repete aí, fala para nós as suas recomendações para setembro de 2026, que Bom, está aí na portinha. primeiramente, não entre em desespero. Procure o seu contador sempre, ele deve ser seu primeiro contato. Procure o seu contador. Se ele não tem, né, essa vivência, essa experiência, procure alguém que possa fazer essa intermediação para você, né? Essa consultoria que seja. E aí, não faça uma decisão sem uma análise da tua operação. Então, a priori, olhe, né? Você vende para pessoa física, dá para você se manter no normal por enquanto. Se você vende muito para pessoa jurídica, é muito interessante, já faça a opção agora em setembro para o regime regular, e aí saindo a alíquota no final de outubro, ali no segundo semestre de outubro, até novembro você pode convalidar, ou seja, manter-se no regular ou voltar para o normal. E se Passando a eleição, exato, já vamos ter as alíquotas realmente
que vão ser, né? Se você, Rê, é muito importante enfatizar isso, se você não fizer a opção em setembro, você não pode convalidar nada em novembro. Ah, bem lembrado. Então, assim, por isso que eu falo, vende para pessoa jurídica, faz a opção em setembro para o regime regular. E aí, em novembro, depois dos seus estudos, você viu que não é interessante, você volta para o regime normal ou permanece no regular. Essa E é a minha fique de orientação. olho, hein, para o seu contador não perder prazo, É. né? Não Busque o seu perder contador. prazo. Se ele não te procurou, procure-o, tá? Porque é um momento muito intenso para todos os contadores. É, e muitas vezes o contador tá doido lá, que já tá com Sim, muitos clientes e são muitas dúvidas mesmo. sim, Então, às vezes ele não conseguiu chegar até você, mas exa chega até ele, exatamente. né? Faça o seu papel, né, Rê? É lógico, para depois não chorar. E chora, viu, gente? Ai, como chora. E é assim, eu acho que é muito importante a gente estar reforçando. Empresários, abrem a cabeça, abrem a mente. Não existem mais aquela maneira que você iniciou o seu negócio. Temos que estar atentos, abertos a essas mudanças. É para o próprio bem. Exato. Então, não é porque meu pai fazia assim, né? Isso já ficou. A reforma tributária não vai querer ouvir. Porque tem muitas empresas familiares, né? Eu mesmo já trabalhei pré-serviço, tudo, então abram a mente. Mudança de cultura mesmo, Mudança né? de cultura. Pronto, a Karina resumiu. Não tem como jogar para frente. Não tem. E assim, né, cá, estamos chegando o nosso encerramento do nosso primeiro podcast. Que E legal. eu me sinto muito honrada, muito grata por ter a sua presença. Eu que A Karine agradeço. sempre é uma pessoa que sempre me abençoou muito na minha Ai, vida, amém. em tudo. Trabalhamos juntas em escritório. Sim, sim. Ah, já tem mais de década, né? Não vou nem Sim, falar. sim, muito. Karine era uma menininha, eu também era bem mais nova. Mas enfim, né? E sempre estamos aqui juntas, mas ela me traz muita paz. E nesse momento, né, dessa nova era do programa Faça as Contas, eu quis escolher a dedo, assim, a pessoa que iria estar comigo, e foi você, minha linda. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, de coração, é recíproco, você sabe. Eu Você sei. também abençoa muito minha vida e conte comigo para tudo. Você sabe E que eu aí, amo falar disso. eu gostaria que você deixasse o seu contato, né? Empresários que estão ouvindo, né? O meu logo está passando aí, nosso escritório F Conte, né? Tanto para consultoria financeira e contábil. Estou localizada na rua São Sebastião, 458, Cariobinha. E você aí que está precisando de uma consultoria, e uma consultora, a Karine, qual o seu contato? Ó, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, que é Karine Vieira Ito, também pelo meu celular, eu uso mesmo, que é 992076848, e através por e-mail também, que muitos me mandam um e-mail, porque tem lá nas minhas redes sociais, mas é contato@karineito mentoriafiscal.com.br. Isso aí. E assim chegamos ao fim, né, do nosso primeiro de muitos episódios do Faça as Contas, né? E hoje foi um dia muito especial, né, que vai marcar muito, né, essa nossa nova etapa. E nosso agradecimento especial a você, né? E com certeza a Karine vai estar sempre conosco, trazendo mais temas. E é um programa feito pensando em você, empresário, você, pessoa física, você que está iniciando, querendo iniciar o seu negócio, pessoas também que estão endividadas, tá? Pessoas que Importante. estão endividadas, que estão na desorganização financeira. Eu, Regina Galter, como contadora, economista, ajudo você, tá? Com as mentorias financeiras, tá? Então, vamos estar sempre
trazendo esses temas, tudo dentro do mundo contábil, fiscal, tributário, tudo que está no mundo financeiro e sempre pensando no que é melhor e passando para você de uma forma bem simples, bem didática, esse nosso bate-papo, né? De uma forma mais leve, né? Não se assustem com os temas, né? Vamos estar toda semana, todas as terças, né? A partir do meio-dia. Você que está aí almoçando, assim, aproveita, dá aquela ligadinha, deixa eu ver, eu faço as contas. E eu desejo o melhor. Muito obrigada mais uma Eu que vez. agradeço, Rê, obrigada. E agradeço a todos que ouviram, né? A você que está aí junto conosco nessa nova era. Muito obrigado. Agradeço de coração. Agradeço você, Juliano, meu amigão do peito aí, que abriu a porta para mim aqui juntamente com o Paulo. Obrigada, Paulo. Muito obrigada. E fiquem com Deus e até a próxima semana com um novo tema. Faça as contas. Obrigada. Acabou. Falou demais.